A campainha da porta tocou com insistência às 2 da manhã. Era um som agudo que me arrancou do sono profundo no meu pequeno apartamento no centro de Lisboa. Quando abri a porta ainda com os olhos semicerrados, lá estava ela, a minha vizinha Sofia, com o cabelo castanho despenteado, uma tigela vazia nas mãos e o rosto marcado por uma mistura de vergonha e urgência. Desculpe incomodar a esta hora, Ana, mas o meu açúcar acabou e o meu filho está com febre, preciso fazer um chá quente imediatamente, disse ela com a voz baixa, quase sussurrada, como se temesse acordar o prédio inteiro. Eu, ainda atordoada, convidei-a a entrar sem pensar 2 vezes, e foi aí que aquela conversa simples, que começou com uma colher de açúcar emprestada, se transformou no ponto de viragem que abalou toda a minha vida cuidadosamente construída. Sentadas na cozinha pequena e iluminada apenas pela luz do candeeiro, conversámos mais do que o necessário para o chá. Sofia contou-me que o filho de 6 anos tinha acordado a chorar e que ela, viúva há 2 anos, não tinha ninguém para pedir ajuda àquela hora. Eu, Ana Silva, advogada de 31 anos com uma carreira ascendente num escritório respeitado, ouvia com atenção, sentindo uma estranha empatia que ia além da vizinhança casual de 2 anos. Falámos da solidão da cidade grande, das pressões do trabalho, das famílias distantes que esperavam perfeição. Os olhos dela, castanhos e profundos, fixaram-se nos meus por segundos a mais, e algo mudou no ar. Não foi uma confissão imediata, mas um reconhecimento silencioso de que não éramos apenas 2 mulheres a partilhar açúcar. Quando ela se levantou para sair, já passava das 4 da manhã, tocou-me o braço levemente e disse: "Obrigada, Ana. Esta noite salvou-me mais do que pensas." Fechei a porta com o coração acelerado, sem imaginar que aquele gesto simples iniciaria uma cadeia de eventos que me forçaria a confrontar o que sempre escondi de todos, incluindo de mim mesma. Nos dias seguintes, os encontros tornaram-se frequentes. Sofia deixava o filho na escola e passava pelo meu escritório para um café rápido, ou eu subia ao apartamento dela com um livro que por acaso me lembrava dela. A conversa fluía naturalmente, revelando camadas que nunca partilhara com ninguém. Ela confessou o medo constante de falhar como mãe, a pressão da sogra que julgava por não ter refeito a vida, e eu abri-me sobre o peso de ser a filha mais velha de uma família do Minho, onde o meu pai, juiz reformado, ainda ditava as regras da honra e do nome. "A minha família espera que eu case com alguém respeitável, que dê netos e mantenha a tradição", disse eu uma tarde, enquanto caminhávamos pelo Parque Eduardo VII. Sofia parou, olhou-me e respondeu baixinho: "E se o que tu queres não encaixa nessa tradição?" Aquela pergunta ficou a ecoar em mim durante semanas. A atração crescia devagar, feita de olhares prolongados, risos partilhados e toques acidentais que não eram acidentais. Mas Lisboa, apesar de aberta, ainda guardava sombras para quem ousava desafiar o silêncio. Eu sabia que, se alguém descobrisse, o escândalo chegaria ao mim em horas, destruindo a reputação que o meu pai construíra em décadas de tribunais e jantares sociais. A primeira crise veio quando a minha irmã mais nova, Catarina, telefonou de surpresa. Ela estava em Lisboa para uma reunião e queria passar por casa. Encontrou Sofia a sair do meu prédio e, com o instinto afiado de quem cresceu sob o mesmo teto rígido, perguntou diretamente: "Quem é aquela mulher que parece tão à vontade aqui?" Eu menti, dizendo que era apenas a vizinha que me ajudava com recados. Catarina aceitou a explicação, mas o seu olhar desconfiado ficou gravado na minha memória. Naquela noite, ao encontrar Sofia para jantar num restaurante discreto perto do rio, contei-lhe o incidente. Ela segurou a minha mão por baixo da mesa e disse: "Ana, eu não quero ser motivo de problemas para ti. Mas também não consigo fingir que isto é nada." As palavras dela eram suaves, mas carregavam o peso de uma escolha que se aproximava. Voltei para casa com o peito apertado, sabendo que o segredo, até então leve como o açúcar que ela pedira emprestado, começava a pesar como chumbo. A minha carreira no escritório, os jantares familiares mensais, o nome Silva que o meu pai orgulhosamente exibia, tudo isso estava prestes a ser testado pela primeira vez. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas e ventos frios que pareciam espelhar a tempestade interna que eu vivia. Sofia e eu tínhamos estabelecido uma rotina secreta, mensagens à noite, passeios rápidos no cais do Sodré quando o filho dela dormia na casa da tia e conversas profundas que me faziam sentir viva pela primeira vez. Numa dessas noites, depois de um concerto improvisado numa tasca do bairro Alto, voltámos ao meu apartamento e, pela primeira vez, o silêncio entre nós transformou-se em algo mais.
Não houve palavras grandiosas, apenas um abraço que durou demasiado e um beijo leve, quase tímido, que selou o que já sabíamos há semanas. Isto é real, Ana, murmurou ela, e eu respondi com um aceno, mas por dentro gritava de medo. Porque, embora o meu coração tivesse encontrado o seu lugar, a minha cabeça ainda ouvia a voz do meu pai. Uma Silva não desonra o nome da família. A pressão familiar aumentou quando meu pai anunciou, por telefone, que tinha marcado um almoço com os pais de um antigo colega de escola, um engenheiro de boa família que seria perfeito para ti. Eu tentei recusar, alegando trabalho excessivo, mas a voz dele endureceu. Ana, tens 31 anos. O tempo passa e a nossa reputação não pode esperar por caprichos. Catarina, que obviamente contara algo à mãe, reforçou a mensagem numa mensagem de texto. Papai está preocupado contigo. Diz que andas distante. Eu sabia que o distante era código para suspeito. Decidi então confrontar Sofia com a verdade completa. Encontrámo-nos no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa inteira aos nossos pés, e contei-lhe tudo. O casamento arranjado que se aproximava, a herança que dependia da minha boa conduta, a ameaça velada de que, se eu não cumprisse, o meu irmão mais novo perderia o financiamento para o curso de medicina. Sofia ouviu em silêncio, depois disse, eu não quero que percas tudo por minha causa. Mas também não quero perder-te. Aquela noite marcou o início dos compromissos dolorosos. Concordámos em manter tudo ainda mais discreto, mas o amor, uma vez libertado, não aceita correntes. 2 meses depois, o inevitável aconteceu. Uma colega do escritório, amiga de longa data da minha família, viu-nos a sair de um cinema de mãos dadas numa rua secundária. No dia seguinte, recebi uma chamada da minha mãe. Ana, ouvi um boato horrível. Dizem que estás envolvida com uma mulher. Isso não pode ser verdade, pois não? A voz dela tremia de pânico, não de raiva ainda, mas de medo do que viria. Eu neguei, como sempre fizera, dizendo que era apenas uma amiga. Mas a semente estava plantada. Sofia, ao saber, propôs que parássemos por algum tempo. Para te proteger, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Aquele foi o primeiro sabor da traição que o medo provoca. Eu aceitei, porque a honra da família pesava mais do que o meu coração partido. Durante 3 semanas não nos vimos, e cada dia era uma luta contra a saudade que me consumia. No escritório, os olhares dos colegas pareciam mais pesados, e no Minho, o meu pai começou a pressionar para que eu voltasse para casa no Natal, para resolvermos isto em família. A ruptura temporária durou até ao dia em que Sofia apareceu à minha porta outra vez, desta vez não por açúcar, mas com uma carta na mão. Não consigo mais fingir, Ana. O meu filho pergunta por ti todos os dias. Eu deixei-a entrar e o abraço que se seguiu foi desesperado, como se o tempo perdido pudesse ser recuperado num só instante. Mas o preço já começava a ser cobrado. Catarina enviou-me uma mensagem ameaçadora. Se isto for verdade, papai vai saber e vai ser o fim. Eu respondi com mentiras, mas sabia que o castelo de cartas ruía. A minha carreira, que até então brilhava com promoções iminentes, começou a estagnar. O sócio principal, amigo do meu pai, aconselhou-me a tirar umas férias. O conflito entre o que eu era e o que esperavam de mim tornava-se insustentável. Sofia e eu decidimos, então, arriscar um fim de semana fora, num hotel discreto em Sintra. Foi aí, entre as muralhas antigas e o nevoeiro, que prometemos uma à outra que, independentemente do que viesse, não voltaríamos atrás. Mas promessas feitas no escuro são frágeis quando a luz da realidade familiar as ilumina. O Natal chegou como uma sentença. Voltei ao Minho para a ceia tradicional na casa antiga de família, com as paredes cobertas de retratos de antepassados e o cheiro a bacalhau e vinho verde. O meu pai presidia a mesa como sempre, mas o seu olhar sobre mim era diferente, carregado de perguntas não feitas. Catarina sentou-se ao meu lado e, no momento em que estávamos sozinhas na cozinha, sussurrou. Eu vi fotografias, Ana. Aquela mulher e tu. Se não parares, eu própria conto ao pai. O choque foi tão grande que quase deixei cair o prato. A minha própria irmã, que eu protegia desde pequena, estava pronta a trair-me para preservar a imagem familiar. Neguei tudo outra vez, mas a voz tremia. Naquela noite, deitada no quarto de infância, telefonei a Sofia em lágrimas. Eles sabem ou vão saber.
Não sei quanto tempo mais consigo aguentar. Ela respondeu com calma: vem para Lisboa. Vamos enfrentar isto juntas. Mas voltar significava abandonar a família no momento em que o meu irmão precisava de dinheiro para a universidade, dinheiro que só viria se eu mantivesse o bom nome. De regresso a Lisboa, a tensão explodiu. O meu pai telefonou diretamente: Ana, a tua mãe está doente de preocupação. Dizem que andas com uma mulher qualquer. Isso é mentira, não é? Porque se for verdade, não sei como vou olhar para os meus amigos no clube. A voz dele, habituada a sentenças em tribunal, agora ditava a minha vida. Eu, pela primeira vez, não neguei imediatamente. Disse apenas que precisava de tempo para pensar. Sofia, ao meu lado enquanto eu desligava, segurou-me as mãos. É agora, Ana. Ou escolhes a verdade ou escolhes o silêncio para sempre. Mas o silêncio já não era opção. Uma semana depois, uma revista local de fofocas publicou uma nota vaga sobre uma advogada conhecida vista em companhia feminina suspeita. O escritório chamou-me para uma reunião urgente. O sócio principal, com ar grave, sugeriu que eu tirasse uma licença sabática para resolver assuntos pessoais. A minha carreira, construída com anos de noites em claro, começava a desmoronar-se. Sofia e eu passámos a viver num estado de alerta constante. Encontrávamo-nos em cafés escondidos, falávamos por videochamadas com a porta trancada. O filho dela, Miguel, perguntava constantemente: quando é que a tia Ana vem brincar outra vez? Cada pergunta era uma facada. Uma noite, depois de uma discussão acalorada sobre o futuro, Sofia disse algo que me gelou: se for preciso, eu nego tudo. Por ti. Para não destruires a tua família. Aquela oferta de traição, feita por amor, doeu mais do que qualquer recusa. Eu respondi que não queria isso, que o amor verdadeiro não se escondia para sempre. Mas no fundo, o medo crescia. A minha mãe enviou-me uma carta longa, escrita à mão, relembrando todos os sacrifícios que a família fizera por mim, o colégio caro, as viagens de estudo, o apartamento em Lisboa. Não nos faças passar vergonha, filha. O nome Silva é tudo o que temos. Eu chorei durante horas, rasgando a carta depois, mas as palavras ficaram gravadas. A gota de água veio quando meu irmão, João, telefonou em pânico. O financiamento da universidade fora recusado porque o nome da família estava envolvido em rumores. Ele chorava ao telefone: Ana, se isto for verdade, a minha vida acaba antes de começar. Eu prometi resolver, mas sabia que a única resolução verdadeira era a que eu mais temia. Sofia e eu marcámos um encontro decisivo no Parque das Nações. Sentadas num banco frente ao rio, ela disse: eu amo-te, Ana, mas não quero ser a razão da tua ruína. Eu respondi: e eu não quero viver uma mentira que nos mata aos poucos. A conversa prolongou-se até ao amanhecer e saímos com uma decisão: esperar mais um mês, até o aniversário do meu pai, para ver se o escândalo se dissipava sozinho. Mas o destino não espera. O mês de espera transformou-se em inferno. Rumores espalharam-se pelo minho como fogo em palha seca. Uma tia distante telefonou à minha mãe a perguntar se a Ana tinha virado moderna. O meu pai, furioso, exigiu que eu voltasse imediatamente para conversarmos como família. Eu recusei, alegando trabalho, mas a verdade era que não suportava o olhar dele. Sofia, por sua vez, enfrentava a própria batalha. A sogra ameaçava tirar-lhe a guarda do filho se escândalos continuassem. Eles dizem que eu sou má influência, contou-me ela numa chamada de voz embargada. A pressão externa unia-nos, mas também criava fissuras. Numa discussão acesa, ela gritou: talvez seja melhor eu desaparecer da tua vida. Eu respondi com igual raiva, acusando-a de covardia. Terminámos a chamada sem nós despedirmos, e passei a noite em claro, questionando se o amor valia tanto sofrimento. A viragem aconteceu no dia do aniversário de meu pai. Eu decidi ir, para tentar acalmar as águas. A casa estava cheia de convidados importantes, juízes, políticos locais, velhos amigos. No meio do jantar, Catarina, já embriagada de vinho e medo, levantou-se e disse em voz alta: Ana, conta-lhes a verdade. Conta-lhes com quem andas.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O meu pai ficou branco, a minha mãe levou a mão ao peito. Eu, com o coração na garganta, levantei-me e saí sem dizer palavra. No carro, a caminho de Lisboa, telefonei a Sofia. Está feito. Eles sabem. Ela respondeu apenas, vem para casa. Cheguei ao apartamento dela às 3 da manhã e passámos a noite abraçadas, sem palavras, apenas com o peso da decisão iminente. No dia seguinte, o meu pai enviou uma mensagem curta e devastadora. Se não puseres fim a isto imediatamente, considera-te fora da família. A herança, o nome, tudo. O meu irmão acrescentou numa chamada, Ana, por favor, pensa em mim. A traição de Catarina foi o golpe mais duro. Ela enviou-me depois uma mensagem. Fiz isto para te proteger de ti mesma. Eu respondi apenas, protegeste a ti própria. Sofia propôs que fugíssemos para o Algarve por uns dias, mas eu sabia que fugir não resolvia nada. Decidimos então enfrentar a realidade. Eu iria publicamente assumir a relação, mas primeiro tentaria salvar o que fosse possível da carreira e da família. Marquei uma reunião com o sócio do escritório e expus a situação. Ele, surpreendentemente compreensivo, disse: Lisboa é grande, Ana. Mas o Minho é pequeno. Escolhe com sabedoria. A escolha aproximava-se, irreversível. Sofia e eu passámos semanas a planear o futuro, um apartamento maior, uma escola nova para Miguel, talvez um novo emprego para mim. Mas o preço já se pagava. A minha mãe parou de atender as minhas chamadas e o meu pai cancelou o fundo de estudo do João. Eu via o sofrimento do meu irmão nas redes sociais, onde ele publicava indiretas sobre traições familiares. O amor entre Sofia e eu fortalecia-se no meio do caos, mas a culpa consumia-me. Numa noite de insônia, perguntei-lhe, vale a pena? Ela respondeu, só tu podes decidir, Ana. Mas eu estarei aqui seja qual for a escolha. A primavera trouxe flores e decisões. Eu tinha marcado uma entrevista num jornal online progressista, onde planeava contar a minha história de forma anónima primeiro, para testar as águas. Sofia apoiou-me, mas com reservas. Se fores em frente, não há volta atrás. Na véspera da entrevista, recebi uma chamada desesperada da minha mãe. Filha, o teu pai teve um ataque de coração. Os médicos dizem que o stress foi demasiado. Por favor, vem. Eu corri para o Minho, encontrei-o no hospital, pálido e frágil. Ele segurou a minha mão e sussurrou, Ana, renuncia a isso. Por mim. Por todos nós. Eu chorei, prometi pensar, mas dentro de mim algo se partiu definitivamente. De regresso a Lisboa, contei a Sofia o que acontecera. Ela disse, eu entendo se quiseres parar. Eu sobrevivo. Mas eu já não conseguia. A traição do medo tinha-me mostrado que esconder-me destruía mais do que revelava. Decidi então cancelar a entrevista anónima e preparar uma declaração pública. Escrevi um texto longo, honesto, onde assumia o meu amor por Sofia e pedia compreensão à família. Sofia leu-o e chorou. Tens a certeza? Eu tinha. Enviei o texto para o jornal e, em simultâneo, para o e-mail familiar. As reações foram imediatas e devastadoras. O meu pai desligou o telefone para sempre. Catarina bloqueou-me em todas as redes. O meu irmão enviou uma mensagem curta, nunca te perdoarei. O escritório, pressionado por clientes conservadores, rescindiu o meu contrato com uma indemnização mínima. Eu, que sempre fora o orgulho da família, tornei-me o escândalo. Sofia abraçou-me enquanto eu desabava, agora somos só nós três. Mas o vazio era imenso. Os dias seguintes foram de isolamento. Miguel, ao saber que eu era agora oficialmente parte da família deles, desenhou um quadro com 3 figuras de mãos dadas. Aquele desenho simples deu-me força. Sofia e eu mudámos para um apartamento maior em Alfama, longe dos olhares. Eu comecei a trabalhar como consultor independente, com clientes mais pequenos, mas honestos. A carreira que sonhara desfez-se, mas uma nova, mais autêntica, surgia.
No entanto, o preço da verdade pesava todas as noites. Sonhos com o meu pai no hospital, mensagens ignoradas da minha mãe, o silêncio do irmão. Sofia, por sua vez, perdeu o contacto com a sogra, mas ganhou a liberdade de amar abertamente. O nosso relacionamento floresceu em pequenos gestos, jantares caseiros, passeios com Miguel, noites em que nos contávamos os medos sem filtros. O verão chegou e com ele uma espécie de paz frágil. Sofia, Miguel e eu formávamos agora uma unidade improvável, mas real. Eu aceitara um cargo num centro de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, onde a minha experiência como advogada ajudava verdadeiramente. O salário era menor, mas a satisfação maior. Uma tarde, enquanto passeávamos no Jardim da Estrela, Sofia parou e disse: Ana, independentemente do que perdemos, ganhamos isto. Eu sorri, mas por dentro ainda carregava as cicatrizes. O meu pai recuperara do ataque, mas nunca mais falou comigo. Catarina enviara uma carta de desculpas meses depois, mas eu não respondera. João, agora a trabalhar numa loja para pagar os estudos, enviara uma mensagem breve: sinto a tua falta, mas não consigo perdoar. A família que eu protegera com mentiras agora estava quebrada por causa da verdade. Numa noite quente de julho, Sofia e eu sentámo-nos no terraço do novo apartamento, a olhar as luzes de Lisboa. Miguel dormia lá dentro. Ela pegou na minha mão e perguntou: arrependes-te? Eu respondi com sinceridade: do sofrimento deles, sim. De te amar, nunca. Aquela conversa fechou o ciclo iniciado com o açúcar emprestado à meia-noite. O amor proibido tornara-se o centro da minha vida, mas o custo fora a perda irreparável da família. Eu escolhera a verdade, e a verdade cobrara o seu preço: reputação, carreira estável, laços de sangue. No entanto, olhando para Sofia e sabendo que Miguel me chamava agora de mãe Ana, senti que valera a pena. A sociedade tradicional que me criara ensinara-me que a honra vinha primeiro, mas eu aprendera que a honra verdadeira nasce da autenticidade. Meses depois, recebi uma carta da minha mãe. Dentro, apenas uma fotografia antiga nossa, as 3 irmãs e os pais, com uma nota: reza por nós. Eu guardei-a, mas não respondi. A vida continuou. Sofia e eu planeávamos um futuro simples, talvez uma viagem ao Algarve com Miguel, talvez um casamento discreto um dia. O escândalo diluíra-se na memória coletiva de Lisboa, mas no Minho ainda era tema de sussurros. Eu tornara-me o exemplo que ninguém queria seguir, mas também o exemplo que alguns precisavam de ver. A batalha entre identidade e família terminara com uma vitória amarga e doce ao mesmo tempo. A honra da família é mais importante que a felicidade individual? Verdadeiro ou falso?